pegar o livro Nascidamente, abrir na página de número 67. Semana passada nós vimos sobre a serpente, né? Eu vou retomar aqui a leitura no primeiro parágrafo da página 67 para poder seguir na sequência, né? Diz assim: no âmbito mítico do texto mosaico, a serpente, que até esse momento ainda não era rastejante, representava a inteligência humana na difícil tarefa de decidir onde e pelo que viver. Ou rastejando o seu ventre no chão e comendo pó todos os dias de sua existência, ou hasteada no madeiro, crucificada, se alimentando de Cristo, a árvore da vida. Bem, a chave para nós entendermos claramente isso aqui, embora nós já falamos sobre isso na semana passada, mas só uma chave, né, para nós podermos discernir, é que nós devemos nos perguntar, primeiramente, o que é aquela serpente lá do Éden, né? Não foi a serpente que tentou Eva? O que tentou a mulher? Você lê Gênesis 3:5, está lá, disse a mulher, a serpente à mulher. Então, naquele diálogo está ali a tentação em que há a queda. Paulo confirma isso dizendo em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, dizendo: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva. Então Paulo confirma que a serpente é o enganador, ok? É o enganador. E lendo Apocalipse 12:9, você vai encontrar claramente que o grande dragão vermelho, vírgula, que é a antiga serpente, vírgula, é o diabo. Mas lembrem-se que no capítulo 4 deste livro, nós vimos que o diabo, que é a antiga serpente, que é o enganador, não pode ser visto e compreendido, né, simplesmente como o querubim caído. Nós vimos que a antiga serpente, que é o diabo, ela vai o quê? Crescendo e se desenvolvendo, e se torna e se transforma em Apocalipse capítulo 12, no grande dragão vermelho. Então veja, o Apocalipse 12 diz que o grande dragão é a antiga serpente. Mas eu não posso dizer que a antiga serpente é o grande dragão. Em que sentido? A antiga serpente é o diabo, enquanto uma consciência de rebelião, uma consciência caída, que se opõe a Deus, se opõe à sua palavra, se opõe ao seu reino. Só que essa serpente, que é essa consciência caída, vai crescendo. Eu sei que alguns têm resistência de entender diabo, Satanás, enquanto consciência. E até me perguntaram, né, lá no YouTube, perguntaram assim: tá, mas e qual é o papel do diabo na nossa queda, na queda do homem? Do diabo, quer dizer, do querubim caído. Veja como as pessoas não conseguem entender que para que um ser caia, não é necessário que tenha um ser exterior que te faça cair. Pelo contrário, a queda só pode acontecer dentro do homem. Para alguém me derrubar, estando esse ser fora de mim, ele pode me derrubar no chão, no sentido físico, me dar uma capoeira e eu cair no chão. Mas o cair no sentido espiritual, da queda espiritual, que é uma revolução, uma rebelião contra Deus que acontece dentro de mim, que é uma treva, que é um engano que me afasta do Criador, da sua palavra e da verdade, e leva a eu viver por mim mesmo, só pode acontecer dentro de mim. E a pergunta fundamental é, para aqueles que ainda não conseguem entender o diabo enquanto uma consciência caída, o Lucifer, ou o Lúcifer, ou que seja o querubim caído, ele é um anjo. E você é um homem. No sentido da criação, tanto você quanto o querubim são criaturas. Uma de uma espécie e natureza, o outro de outra espécie e natureza, mas ambos são seres criados por Deus. Agora, por que o querubim é diabo? Ou tornou-se diabo? O que significa que o querubim torna-se diabo? Ora, ele não torna um diabo, no caso de chifre, não. Ele
passa a ter a sua própria consciência corrompida e caída. E uma consciência corrompida e caída é uma consciência diabólica. E esse ser é chamado de diabo, como Judas foi chamado de diabo em João Evangelho, no capítulo 6. Como Pedro foi chamado de Satanás, em Mateus capítulo 16. Agora eu pergunto, para aqueles que ainda não entendem e não conseguem entender, que diabo e Satanás é um estado de consciência. Para você que pensa que Eva caiu, a mulher caiu, ou o homem caiu, porque o diabo, um ser exterior, foi lá e fez eles caírem. Eu pergunto, quem foi que fez o querubim cair? O querubim, que hoje você chama de diabo, né? O diabo, ok. Quem foi que tentou ele? Não tinha diabo. Ele é o diabo. E quando ele não era diabo, ele não era o querubim da guarda, ungido, perfeito em todos os seus caminhos? Quem foi que tentou ele, para ele cair? E que árvore do conhecimento do bem e do mal ele comeu para cair? Você percebe que a queda original e primária, que é a do querubim, não requereu nem árvore e nem um diabo para tentá-lo? Por quê? Porque a árvore, assim como o pecado, é uma questão de consciência. Bastava que houvesse uma consciência que era dele, para daqui começar uma revolução contra o reino de Deus, e o querubim se tornar um opositor de Deus. Ora, e se ele é opositor, ele é Satã. E se ele age dividindo o reino de Deus, ele é diabo. E agora ele começa a pregar a sua palavra. O diabo, o Satanás, o querubim, consciência caída, tem uma mensagem. Ele começa a pregar para outros anjos, que vão crendo na sua palavra e vão sendo batizados no seu corpo. E vão se tornando um em consciência com ele. E essa consciência que no início era una apenas do querubim, vai crescendo ao se unir com outras consciências. E na medida que ela vai crescendo, e os homens agora se agregam a essa consciência não somente ela cresce e se desenvolve, mas vai amadurecendo até chegar no grande dragão vermelho. Quem está entendendo? Bem, mas para nós entendermos claramente isso, aí nós vamos perguntar o que é a serpente. Nós sabemos que é o enganador, que é essa consciência caída, né, que enganou a Eva, e que se transformou no grande dragão vermelho. Mas então o que é a serpente? Antes de ser a antiga serpente.